dia 17 de outubro de 2021. Estamos aqui na parte 3 do livro, do capítulo 12 do livro A Vida Contemplativa, e estamos na página 133, tá? Final da página 132 e entrando na página 133. Hoje nós estamos no domingo, dia 17 de outubro de 2021, e estamos aqui. Depois de uma aula maravilhosa de ontem, aconteceu algo de extraordinário naquela aula, uma energia, uma sensação muito boa, quase inexplicável para os entendimentos humanos. Mas estamos aqui compartilhando, né, esse escrito, parte 3, a parte final do livro A Vida Contemplativa de Joel Goldsmith. Então, com o subtítulo aqui, ó, O Cristo dissolve todo o mal. Gente, isso aqui é um entendimento que o que acontece, né? A gente já viu nos capítulos anteriores deste livro que o Cristo ele foi mantido em seu nascimento afastado da maioria do povo, né? Da consciência humana. E a consciência humana queria aniquilar o Cristo. Então, por isso que o Cristo foi escondido, que o Cristo é a verdade, gente, é a simbologia da verdade. Quando a gente espalha a verdade e quando a gente amadurece a verdade na consciência, e toda a história planetária já nos mostra isso, que todo aquele que se aproxima e que espalha a verdade é aniquilado, é assassinado e é aniquilado do planeta Terra, porque o planeta Terra é o planeta do ego. Então, por isso que se diz, né? É preciso ser amadurecido a verdade na consciência. É preciso que esse Cristo seja criado, seja fertilizado em solo fértil para aqueles receptivos, porque não é todos que vão assistir essas mensagens, esses escritos, esses livros, não é todos que vão entrar em ressonância com o que está sendo transmitido aqui. São pouquíssimas pessoas mesmo. Mas os que já estão lendo, os que já estão desfrutando desses estudos aqui, se somente um compreender isso aqui e passar para 2, a missão está concluída. Se um entender e começar a passar para 2, e esses 2, um entendendo, passando para 2, em 30 passos nós concluímos nossa missão, que é transmitir a verdade, que é transmitir o caminho do tal, o caminho de Deus, sendo manifestado, ou Cristo manifestado aqui no Brasil, que é a pátria do Evangelho. Então precisamos nos unir, precisamos que se compartilhe este canal para mais pessoas, se compartilhe esses vídeos para as pessoas que estão precisando, que estão numa certa agonia, num certo vazio existencial, para que possam ser preenchidas de um Espírito que resolve tudo e que elimina tudo a questão do mal percebido com a nossa percepção dualística da realidade. Vamos lá então, gente. Nós trazemos nesta vida, o Cristo dissolve todo o mal. Nós trazemos esta vida para nós mesmos. Tá aí a explicação da consciência, né? Por que só existe uma única consciência? Olha aqui, ó. Nós trazemos esta vida para nós mesmos, vivendo conscientemente em unidade com Deus. No mundo humano, existem maneiras de adquirir o bem pelo nosso trabalho, pelo nosso planejamento honesto, ou permissivo e desonesto. Mas ter tudo de que necessitamos, mas as 12 cestas cheias que sobram todos os dias, é um estado que se chega apenas através de meios espirituais, através da realização de nossa consciência da unidade com Deus, de viver e mover continuamente e ter nosso ser na realização de Deus. Mas estas 12 cestas cheias não são para você nem para mim. Essa abundância é para qualquer um que abra a sua consciência para a percepção e realização da onipresença. Os céus, a terra, o ar e as águas abaixo da terra estão cheios da glória de Deus, e isto para o benefício de toda a humanidade.
Reconhecer a natureza universal da abundância de Deus é orar por nosso próximo, reconhecer o direito de nosso vizinho à mesma abundância que está em nossa mesa, até mesmo o vizinho que momentaneamente pode ser nosso inimigo. Estamos orando pelo nosso inimigo quando percebemos que a graça de Deus preenche esta terra e que está disponível para todos aqueles que não confiam mais em cavalos e carruagens, que não depositam mais sua fé em prata e ouro, mas no Espírito do Senhor Deus que está dentro deles. Esta vida espiritual, essa vida de Cristo na terra, é aquela em que não pensamos mais nas bênçãos de Deus para nós, ou para nossa família, ou mesmo para os seguidores de nossa forma de adoração escolhida, mas é uma em que nós reconhecemos a graça de Deus na terra, em que oramos para que o bem de Deus seja igualmente compartilhado por todos os que menos reconhecem essa disponibilidade para todos. O que acontece aqui, gente, tá? A graça de Deus, ela é mantida para todos nós, daqui na terra. Então, a lei da gravidade, a gente atira uma pedra e essa pedra retorna. Mas o que está agindo ali? É o invisível e o manifesto, é uma lei. E essa lei permite que a graça de Deus ela caia sobre todas as nossas cabeças. Do estuprador, do assaltante, do mendigo, da pessoa que está catando lixo, da pessoa que está pedindo dinheiro na sinaleira, das pessoas mais pobres que existem. Todos nós estamos e temos as mesmas quantidades de neurônio, nós temos as mesmas capacidades de sermos prósperos infinitamente. Porém, precisamos entender como que isso se manifesta em nossa vida, a partir de uma mudança de crença ou mudança de consciência. Porque o que interfere isso? Quando a gente tem o pensamento e observa fora, a gente cria a realidade, porque a gente tem um sentimento em relação àquele pensamento. A gente pensa que a gente não pode nunca ter dinheiro e a gente sente que aquilo é real porque a gente está quebrado sem dinheiro e a gente manifesta mais daquilo. Então, não há uma mudança de pensamento, não há uma esperança. E a esperança ela é vaga, porque a esperança ela gera uma crença negativa. Vamos lá então para o próximo tópico aqui. Há uma diferença entre orar pelo meu bem e orar pela aceitação do bem de Deus. Universalmente e impessoalmente expresso, uma diferença que deve ser seguida em todos os detalhes de nossas vidas. Você se lembra de que quando Safira e seu marido tentaram reter suas posses do bem coletivo, Pedro lembrou-lhes: não mentistes aos homens, mas a Deus. Assim eu também, sempre que testemunhamos injustiças ou crueldades nesta terra, temos o direito também de dizer em nossas orações: você não fez isso comigo, você não fez isso ao meu próximo ou à minha nação, você fez isso a Deus. E quando assim o impersonalizamos todo o erro, começamos a destruir o mal e a injustiça. Impersonalize cada erro e qualquer que seja a sua natureza. Isso não está acontecendo com os chineses, russos ou africanos. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Qualquer ato de injustiça ou crueldade não é um pecado contra você, eu ou a humanidade. É um pecado contra a liberdade, a justiça, a igualdade, o que significa que é um pecado contra a Deus. Porque Deus é harmonia, né, gente? Qualquer coisa contra a harmonia de Deus é um erro. Você e eu devemos nos ater nessa compreensão e pararmos de tentar viver a vida do ponto de vista pessoal. Ou seja, interesses particulares. A vingança é minha. Eu retribuirei, diz o Senhor. Não é sua nem minha. Nós não temos que buscar vingança nesta terra, contra ninguém ou contra qualquer nação. Tudo o que temos a fazer é despersonalizar o mal, percebendo que nenhuma arma que se levantar contra ti prosperará, e toda a língua que se levantar
contra ti em juízo tu deverás condenar. Porque não é apontada ou levantada contra nós, é contra o Cristo, contra a nossa vida espiritual e identidade. Mesmo que uma espada pudesse cortar nossa experiência humana, isso não nos exterminaria. Portanto, não é realmente destinado à experiência humana. É voltado para o próprio Cristo, assim como a rejeição de Jesus pelos hebreus. Não foi uma rejeição de Jesus, o homem, mas do Cristo, quando ele não estava mais na terra. E não havia ser humano para o duvidoso ou cético rejeitar. A rejeição da verdade que Jesus ensinou ainda continuou naqueles dias, assim como acontece hoje. Embora os moinhos dos deuses com letra minúscula, tá, gente? Dos N deuses que existem neste planeta aqui. Se vocês leram As Máscaras de Deus, de Joseph Campbell, vocês viram que na história existem N deuses aqui presentes, imagens e tudo mais, né? Então, embora os moinhos dos deuses triturem devagar, ainda assim moem extraordinariamente fino. Toda a rejeição da verdade, todo o mal e injustiça eventualmente chegam ao fim, mas seu fim teria sido acelerado se ao mundo tivesse sido ensinado nestes últimos 2000 anos essa grande e maravilhosa verdade de que nenhuma arma que se levantar contra o homem prosperará, porque não é levantada contra o homem, mas contra o Cristo. E o Cristo é esse Espírito que dissolve o pecado, a doença e todas as fases e formas de mortalidade do sentido mortal ou consciência mortal. Então vamos ler de novo aqui para ver se fica entendido esta parte, né, do porquê que o ego rejeita a informação, a verdade, né, gente? Aqui, vamos voltar aqui, Toda a rejeição da verdade, todo mal e injustiça eventualmente chegam ao fim, mas seu fim teria sido acelerado se ao mundo tivesse sido ensinado, ou seja, introjetado em cada consciência, nestes últimos 2000 anos, essa grande e maravilhosa verdade de que nenhuma arma que se levantar contra o homem prosperará, porque não é levantada contra o homem, mas contra o Cristo. E o Cristo é esse Espírito que dissolve o pecado, a doença e todas as fases e formas de mortalidade do sentido mortal ou consciência mortal. A percepção materialista ela é enorme na consciência humana. Ela é quase que um concreto de N toneladas em cima da consciência e da mente. Então, enquanto nós, passo a passo, não dissolvermos esta crença mortal em dois poderes, ou seja, o sonho hipnótico, nós ainda vamos ter essas influências em nossa mente e continuam-se as influências instantaneamente dia após dia. Por isso que é preciso a gente fazer as nossas práticas diárias, tá? A vida do Cristo impessoal. A vida do Cristo é vivida deste modo impessoal, que não mais se preocupa com o meu bem particular ou o seu. Não nos preocupamos apenas em usar o poder infinito de Deus para tornar seu caminho individual um pouco mais suave ou meu. O modo de vida de Cristo é aquele que vive por e através de uma graça universal e através da percepção de que afeta a todos. Você percebe que quando um indivíduo ou um grupo é escravizado, nesse mesmo grau a humanidade é escravizada? Você não sabe que quando um indivíduo ou um grupo é libertado, nesse grau toda a humanidade é libertada? Essa ideia de liberdade que teve início com os antigos gregos, mas que não se concretizou até depois das revoluções americana e francesa, se espalhou, até que evoluiu para a ideia de que os povos de todas as nações devem se libertar, tornam-se independentes e autogovernados. O que acontece aqui, gente? Quando a gente diz assim, que enquanto tiver uma pessoa, uma criança na África passando fome, naquele estado deplorável, todo o planeta está comprometido. Enquanto não for solucionado a escravidão das mulheres, enquanto não for solucionado
a deturpação dos órgãos genitais femininos, ou sacrifício de vidas humanas e vidas das crianças inocentes para magias negras, isso nós vamos continuar sendo escravo da matéria, continuar tendo problemas. Então isto precisa ser solucionado no mundo. Precisa ser solucionado porque só existe uma única consciência, só existe uma única onda, e quando há uma interferência construtiva, ou seja, a amplitude e comprimento de onda, tudo é solucionado, mas precisa-se, como vamos retornar lá no que nós falamos no início deste vídeo, precisa que um entenda a verdade, depois passe para dois, e esses dois um entenda, e assim por diante, até nós encontrarmos um número X de irmãos que fiquem dentro do mesmo propósito, para que se haja uma mudança de fase, ou seja, que haja uma unificação com essa frequência harmoniosa do amor, para que o planeta dê um salto de consciência. Isso depende de cada um de nós, né? Cada um de nós pode ajudar na disseminação da liberdade. Olha o que já nós falamos aqui anteriormente para o que vem dentro desta escrita do texto. Podemos começar de uma maneira pequena, com a graça em nossa mesa todos os dias, reconhecendo que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e que Deus está dizendo a todos na face do globo: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. A graça, quando é corretamente entendida, é um reconhecimento de que somente Deus colocou as plantações no solo, que somente Deus pode fazê-las prosperar, que somente Deus pode nos dar o fruto das árvores e que somente Deus preenche este universo com bens e não preenche você ou eu, mas toda esta terra. Daí somos levados passo a passo a viver a vida impessoal, uma vida que não busca apenas o nosso próprio bem, a nossa própria família ou a nossa nação, mas está percebendo que o que prejudica prejudica a todos, que benefícios a todos beneficiam, e então podemos começar a viver neste reconhecimento. Nenhuma arma que for levantada contra a humanidade prosperará, porque não é destinada à humanidade, mas ao Cristo, ou vida espiritual. E deixamos Deus dissolver o seu inimigo, aquilo que é antagônico a si mesmo, ao seu ser, à sua continuidade, ao seu desdobramento e expressão. Bom, gente, a partir do momento que nós começamos a entender que o Espírito onipresente, ele é vida em manifesto, vida manifestada, ou a própria vida é a vida de Deus, a partir que nós temos esse reconhecimento da unidade, que nós respiramos o amor de Deus e que Deus nos protege, que nós estamos sobre as asas de Deus, sobre as mãos de Deus, vivendo em Deus e Deus está dentro de nós, ou seja, o reino dos céus está dentro de nós, e quando a gente decide buscar isto interiormente e abandonar as coisas externas, abandonar os desejos das coisas externas, nós começamos a ter esta proteção, esta confiança, e Ele endireitará todos os nossos caminhos, trazendo a compensação dos anos comidos pelos gafanhotos. Começamos com todas as armas que são levantadas contra nós em nossa vida individual. Seja uma tentação de pecado, uma tentação de doença, uma tentação de falha ou uma tentação de solidão. Tentação, né, gente? Falamos ontem na nossa aula, na nossa classe sobre isso, as tentações, o do porquê a gente não entende, o porquê a gente entra num estado de não querer fazer nada, um estado de desolação quando a gente está nesses estudos. Isto é a morte do ego. O ego não aceita, gente. Então o ego, ele nos tenta de todas as formas, com o nosso gostar humano, nos desviar do caminho da liberdade. Para lembrar que desde aquele dia santo em que Cristo nasce em nós, nenhuma arma que se levante contra nós prosperará, porque não está levantada contra nós, mas contra Deus, contra o Cristo, e então relaxamos e deixamos que esse Espírito que está dentro de nós dissolva qualquer que seja a forma de erro que nos confronta. Sempre nossa salvação está nessa capacidade de despersonalizar, de viver espiritualmente em vez de pessoalmente. A história do Cristo nunca é completada através da ascensão, na qual nós individualmente ascendemos completamente acima do senso pessoal da existência, e reconhecemos que a atividade de Deus nunca é para beneficiar ou abençoar você ou eu, mas que é uma atividade universal abençoando a humanidade, e que as armas que são levantadas contra nós não são levantadas contra você ou eu, mas contra o Cristo do ser.
E então deixe o Espírito fazer sua obra na terra. Alegra-te que a graça de Deus está sobre a terra, mas nas mentes e corações da humanidade, e que esta graça está agora rompendo o padrão do materialismo como uma preparação para o seu reino, que está sendo estabelecido na terra. Então chega-se aqui o final deste livro maravilhoso, gente, esta mensagem maravilhosa que eu até vou ler novamente aqui, tá? Alegrai-vos, alegra-te, cada um de vocês que estão lendo este final deste trabalho aqui, né? É um final de trabalho, porém nós vamos colocar mais vídeos aqui de próximos estudos para que vocês continuem estudando aqui, continuem visualizando este vídeo. Compartilhem esta playlist com com pessoas que são receptivas, com alguma pessoa que está passando por um momento muito difícil na vida. Então a gente pede para vocês compartilharem. Hoje pela primeira vez estamos dando vazão a isso, porque querendo ou não, gente, há uma resistência. Então essa resistência precisa ser quebrada por esta graça, por a graça do compartilhar, do lançar o pão às águas. Então precisamos lançar este pão às águas para que este pão retorne para todos nós em abundância, felicidade, prosperidade e paz e harmonia celestial aqui dentro deste planeta. Então, estas mensagens do Caminho Infinito, todo este conteúdo, todo este trabalho que nós ficamos aqui dentro destes meses compartilhando com vocês, que possa preencher os corações de todos aqueles que chegarem a este canal e que chegarem a este vídeo, a este livro Vida Contemplativa, gente, que é o nome deste canal. E a partir de hoje nós damos um salto aqui dentro deste canal de compartilhar estudos com todos vocês que estão inscritos aqui. Então, indiquem este canal, se inscrevam neste canal, compartilhem os vídeos, as nossas abstrações, os nossos pensamentos aqui, e nós estamos compartilhando um ao outro e nos ajudando para que esta onda chegue aos corações da maioria dos seres aqui neste planeta para darmos um salto de consciência. Então vamos repetir aqui esta mensagem final deste livro. Alegra-te que a graça de Deus está sobre a terra, nas mentes e corações da humanidade, e que esta graça está agora rompendo o padrão do materialismo, rompendo o padrão das coisas externas, rompendo o padrão do idolatrismo como uma preparação para o seu reino que está sendo estabelecido na terra, o reino do Cristo, ou a pátria do Evangelho, principalmente aqui no Brasil, e do Brasil se expandindo para fora do Brasil e para chegar aos confins deste mundo, e aí se cumpre a palavra de Cristo, que há 2000 anos ele veio aqui para deixar para nós. E nós, como seguidores que estamos aqui imersos a esse estudo, pois nós passamos por N transformações de consciência para estarmos aqui, chegando nesta verdade e compartilhando com vocês. De novo, né, gente, vamos deixar aqui o link do nosso grupo de estudo. Foi a nossa 6ª aula ontem, aconteceu uma coisa maravilhosa lá, na energia do Cristo mesmo, da própria presença se manifestou e rolou emoções e tudo mais, né? Porque é que quando a gente sente a energia do Espírito, há uma emoção. A gente começa a se emocionar, a gente começa a ficar sensitivo, a gente começa a chorar pelos nossos irmãos do mundo, pelas coisas do mundo, porque nós começamos a nos transformar em compaixão. E estas lágrimas que caem muitas vezes de alegria é a compaixão de deslumbrarmos o poder e a receptividade do Espírito, porque o Espírito está em nós, o Espírito se manifesta como nós, porque ele diz: eu nunca te abandonarei e nunca te deixarei. Se estás no inferno, estareis contigo. Se estar na lama, estarei contigo. E se estar nos céus, também estarei contigo. Então, estarei contigo por todos os lugares. Até mesmo na tempestade mais terrível, eu estarei com vocês. Então, se cumpram a mensagem do Mestre e que se cumpra todo o esforço que Joel fez, todas as coisas que Joel passou em consciência, que nos deixou nesses 30 livros escritos. E que está nos deixando pelas traduções. E aí eu já quero agradecer pela essa tradução maravilhosa do Giancarlo,
Salvagni, tá? Então a tradução que foi de 2019, então agradecer ao irmão Giancarlo por esta oportunidade de estar aqui recitando este livro, somente pela tradução, né? Pois a gente está estudando o inglês para poder também trazer alguma coisa aqui de Joel, de revistas da Inglaterra, de alguma coisa ali que Joel deixou escrito lá. Mas o que já temos aqui traduzido, gente, é uma expansão de consciência fenomenal. E agradecemos aos tradutores, tanto o Natanael Almeida quanto o Giancarlo, que estão nos favorecendo este material riquíssimo para que possamos aqui ter abstrações e colocar aqui o estudo para cada um de vós. Muito obrigado. A nossa classe de estudo está continuando, nós temos no sexta aula de estudo, e quem quiser participar dessa classe e entrar no grupo informativo, nos comunique via privado e nós mandaremos lá o funcionamento da classe, como está funcionando as nossas classes de estudo. Muito obrigado e até o próximo estudo. Que a paz esteja convosco, que a paz de Cristo nos uniu e nos une por toda a eternidade. E assim está feito.